Boa noite, meus irmãos e irmãs. Nós tivemos aqui uma semana tão abençoada. Eu acho que vocês conseguiram participar daquele culto de terça-feira, devem estar digerindo ainda tanta bênção, foi tão gostoso aqui, uma terça-feira, a gente terminando esse mês de comemoração do aniversário da igreja de maneira tão maravilhosa. E hoje de manhã também outra festa linda, graças a Deus por tudo. Eu quero ler com vocês aqui, mais uma vez, outra porção da carta de Tiago. Nos últimos 7 domingos em que eu pude falar daqui, desse púlpito, tratei de algum assunto de Tiago, essa carta tão direta, tão contundente, tão prática. Hoje nós vamos continuar com o que começamos da última vez em que pude falar daqui, faz já 3 semanas. E o texto trata, nesse ponto em particular, capítulo 4 da carta de Tiago, das relações interpessoais dentro da igreja, dentro das famílias dos crentes, relações interpessoais, os problemas que a gente tem uns com os outros. O texto é do capítulo 4. Vamos nos colocar de pé mais um minutinho, por favor, meus irmãos e irmãs, e assim a gente acompanha os 10 primeiros versos desse capítulo. Da vez anterior, nós lemos o finalzinho do capítulo 3, e esse assunto que trata das dificuldades entre pessoas na igreja prossegue. O texto diz assim, verso 1: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque nada pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Aleluia. Palavra inspirada de Deus, incomparável palavra, nossa regra de fé e prática, a única, aliás, como hoje pela manhã nós professamos juntos aqui. Você pode se assentar. Gente amada, da vez anterior eu citei aqui uma meia dúzia de frases que são populares, muito conhecidas. Uma delas é essa que dá o título dessa mensagem. De perto ninguém é normal. Eu falei para vocês aqui, você deve conhecer a frase, é uma frase de Caetano Veloso, e ela trata dessas dificuldades que a gente tem uns com os outros. No caso do nosso país, nesses últimos dias, a gente tem sido surpreendido com muitas dificuldades numa sociedade que tem fama de ser uma sociedade super amistosa. Eu li esses dias um texto de uma articulista que escreve dominicalmente no jornal O Globo, uma jornalista, tratando justamente dessa dificuldade. E ela citou uma entrevista muito recente de um sociólogo espanhol da Universidade da Califórnia, que, por assim dizer, detonou a cordialidade nacional. E nessa entrevista à Folha de São Paulo, ele disse exatamente o seguinte, vejam só, você pode concordar ou não, mas é a opinião dele,
um estrangeiro olhando os dados que dão conta do tipo de sociedade que nós somos. Disse ele: a imagem mítica do brasileiro simpático existe só no samba. Na relação entre as pessoas, sempre foi violento, o brasileiro. Referência dele: a sociedade brasileira não é simpática, é uma sociedade que se mata. Vocês que assistem o Jornal Nacional, não sei quantos se incluem nessa categoria, é o programa de maior audiência da televisão brasileira, devem ter visto, eu não assisti, mas li no dia seguinte no jornal o Globo, que naquela sexta-feira, essa última, dessa semana, os dois apresentadores, William Bonner e Renata Vasconcelos, tiraram um tempo do telejornal para fazer um protesto por conta de mais de 50 menções racistas na internet contra uma jornalista negra que tem se destacado apresentando os dados da meteorologia. Acho que o nome dela é Maria Júlia Coutinho, alguma coisa assim. Maju. E a reação do William Bonner e da Renata Vasconcelos via Instagram e redes sociais se tornou viral na internet, uma contracarga àquilo que a gente, numa análise mais superficial, levando em consideração a nossa sociedade, acharia super estranho uma reação desse gênero na nossa sociedade, dando conta das dificuldades que a gente tem tido no nosso país, uns com os outros. E o que é que se pode dizer do chamado terreno livre da internet? Todo tipo de guerras e lutas, a expressão que Tiago usa no verso 1 do capítulo 4. No ano passado, naquela eleição super disputada, nós vimos, todos nós, a verborragia agressiva, as discussões virulentas que aconteceram via redes sociais. Naqueles dias de Tiago, havia muitos problemas, graves problemas, na sociedade para fora da igreja. Havia, por exemplo, um grupo de judeus zelotes ultra-radicais, e alguns deles se converteram e não abandonaram aquele radicalismo, querendo reagir contra o domínio do Império Romano. E essa reação foi de tal ordem agressiva que acabou desencadeando uma contracarga do Império Romano, de tal modo que no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destroçada nessa situação e nessa condição, como reação ao movimento dos zelotes. E o que Tiago indica nesse texto, uma constatação, verso 1, vocês leram comigo, é que entre os irmãos, toda a carta foi dirigida à igreja, aos crentes. Por várias vezes Tiago se refere aos meus irmãos, isso já dissemos daqui, de outras vezes. A surpresa é que esse ambiente beligerante de luta, de guerra, o termo exato usado no verso 1 do capítulo 4, guerras, polêmicas, discussões verbais muito azedas, muito ácidas, com palavras rudes, havia sido importado de uma sociedade que não se tolerava para dentro da igreja. E da vez anterior, nesse primeiro sermão sobre esse assunto, nós concluímos aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, naquela igreja pastoreada por Tiago, plantada pelos primeiros apóstolos, naquele início da igreja ungida, homens cheios do Espírito Santo, havia problemas. Tiago diz: de onde procedem as guerras e lutas que há entre vós? E a primeira conclusão foi o seguinte: se naquela igreja havia problemas desse tipo, irmãos pelejando uns contra os outros, evidentemente que há uma probabilidade alta de que haja também problemas interpessoais entre os crentes na Igreja Presbiteriana Betânia. Se havia por lá, a chance é
enorme de que a mesma situação se repita entre nós. Essa é a primeira conclusão. E a surpresa decorre do fato de que somos chamados, reconciliados com Deus por meio de Jesus, para sermos uma comunidade de gente que se reconcilia entre si, uma vez pacificados na nossa relação espiritual com o nosso Deus, por meio de Jesus Cristo. Chamados para sermos uma comunidade exemplar, um contra-exemplo à beligerância que campeia como marca das relações interpessoais para fora dos limites da Igreja de Jesus. E a surpresa é que lá pelas tantas, esse tipo de sentimento, de vida, de atitude, de procedimento é importado de uma sociedade violenta para dentro da igreja. Essa é a surpresa e a primeira constatação. A segunda questão que esse texto sugere fortemente, e a frase inteligente de Caetano Veloso deixa muito claro isso, é que quanto mais nós nos aproximamos uns dos outros, mais aumenta a probabilidade da gente se descobrir nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nos nossos defeitos. Você nem precisa usar aquela lente de aumento, basta se aproximar um bocadinho mais para perceber que a gente tem muitos problemas que acabam determinando as dificuldades entre nós. Isso é um dilema, porque eu sou chamado como crente em Jesus, você, nós todos, a vivermos juntos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Somos chamados para nos ajuntarmos, para vivermos em comunhão, e à medida em que esse tipo de dinâmica da comunhão entre os crentes aumentam na mesma medida e na mesma proporção a probabilidade de haver problemas entre nós. E é por conta dessa conclusão que alguns possivelmente tenham descoberto a igreja virtual, desigrejando-se, vivendo só de internet. E eu sei que esse é um instrumento maravilhoso. A gente mesmo tem gravado os nossos cultos e plantado aí pela internet, graças a Deus, porque alguns milhares têm podido participar desses momentos de culto, de louvor durante a semana. Bênção total, mas alguns têm aberto mão da convivência mais próxima por conta da probabilidade de se meterem em problemas, descobrirem mutuamente as suas anormalidades nesse sentido. E a terceira conclusão que vimos da última vez, finalzinho do capítulo 3, é que onde prevalece a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de natureza divina, o Espírito Santo, o dom perfeito, que vem lá do alto, aí há muito bom entendimento entre as pessoas, embora, evidentemente, sempre havendo dificuldades, problemas de ajustes interpessoais. Mas quanto mais a sabedoria de Deus encher o nosso coração, melhores serão as nossas relações interpessoais. Porque a sabedoria do alto, na descrição dos últimos versos do capítulo 3 de Tiago, é eminentemente relacional. Ela traz consigo, da parte do Senhor, características que me permitem viver melhor com os outros, com os meus irmãos em particular, dentro da minha família, dentro da minha casa e na minha igreja. Onde prevalece a sabedoria de Deus, que é o contraponto à sabedoria que Tiago descreveu, humana, terrena, animal, da alma e demoníaca, onde prevalece a sabedoria de Deus, aí há alto índice de aceitação mútua. Agora o capítulo 4, de maneira especial até o verso 10, se divide em 2 blocos de argumentos que eu quero citar nesses próximos minutos aqui dessa nossa reflexão. 2 blocos de argumentos muito claros. O primeiro deles, até o verso 5, Tiago mete, por assim dizer, o dedo na ferida, para dizer a causa fundamental dos problemas que todos têm, que vocês têm entre vocês,
resulta e reside num ponto específico que ele vai anotar e vai apontar. E até o verso 5, Tiago desdobra pormenorizadamente essa chaga, esse mal, esse drama que assalta o coração, inclusive dos crentes. E a partir do verso 6 até o verso 10, o Espírito Santo, inspirador dessa palavra, fornece ao meu coração e ao seu coração bálsamo, lenitivo, cura e remédio para dizer: vocês, crentes, Igreja de Jesus, terão problemas entre si, mas há uma solução, há uma bênção, há um bálsamo, há um remédio, há uma provisão divina lá do alto, para fazer como dissemos nessa manhã. Tudo porque, cantando aqui um hino que trata de sermos uma família sem qualquer falsidade, eu encontrei alguém na saída da igreja que me abordou para dizer o seguinte: mas como? A gente cantando isso, será que somos mesmo uma família sem qualquer falsidade? E eu disse: olha, meu querido, pelo menos essa é uma profissão de fé, é uma profecia, é uma idealização, uma disposição da Igreja de Jesus. O problema não é haver problema entre nós, o problema é a gente cristalizar os problemas, não denunciar os problemas, não tratá-los à luz da palavra de Deus e sob os auspícios do Espírito Santo. Provérbios capítulo 4, verso 18, não sei se a gente pode dizer que haja versos prediletos na Bíblia, mas é um dos meus prediletos. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o que Tiago diz, no primeiro bloco de argumentos do capítulo 4, vejam comigo o verso 1, é que existe uma chaga no coração de todos nós. Aliás, já denunciada na mesma carta no capítulo 1, versículo 14. Lá, Tiago havia usado o termo cobiça. Vocês, nós, cristãos, são tentados pela cobiça que jaz no coração de vocês, como um imã, um coração magnetizado por algumas coisas que acabam gerando tudo isso. Aqui nesse ponto ele usa o termo senão dos prazeres, e a versão que aparece descrita aí do King James usa o termo paixões. O termo original é hedonê. Cito aqui porque você conhece a palavra hedonismo, que é o culto ao prazer como supremo bem da vida, é a busca obsessiva pela satisfação dos prazeres que se deseja para a vida e para o próprio coração. E diz Tiago, o problema resulta no fato de que existe em vocês, crentes, uma espécie de vulcão, uma pulsão incontrolável, uma besta fera, para usar a expressão recente do juiz Sérgio Moro, uma besta fera incontrolável dentro do coração e da vida de cada um de vocês, a desejar de maneira insaciável. O problema são os prazeres que militam na vossa carne. Nesse ponto, talvez alguns de vocês me digam o seguinte: mas então significa dizer que Deus não deseja que nesta vida eu tenha prazer? O prazer de uma belíssima praia, o prazer de viagens, de tempos de lazer, o prazer de um jogo de futebol especial, evidentemente que eu não me refiro ao meu time, nem à seleção brasileira, artigo em falta, o prazer de amar alguém intensamente, sua mulher, seu marido, seu namorado, sua namorada, o prazer de uma boa refeição entre amigos com uma boa bebida. Será que você teria que viver como na poesia de Erasmo Carlos e Roberto Carlos,
Será que tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda? Tiago qualifica a que prazer ele se refere. Ele diz: prazeres que militam na vossa carne. Capítulo 3 da carta de Tito, versículo 3. Tratando da mesma questão, Paulo diz a Tito: vocês foram arrancados de uma escravidão que ditava nas suas vidas o rumo, o curso, fruto de prazeres e paixões militando nos seus membros, usando o seu corpo a serviço da satisfação desses prazeres. Aqui há duas questões a notar. Em primeiro lugar, não que Deus seja um Deus que queira me dar uma vida sem qualquer tipo de prazer, de gosto, bem ao contrário, bem ao contrário. A questão tem a ver com o paladar. Em primeiro lugar, Deus, por seu Espírito, precisa trabalhar meu paladar para a vida, o seu paladar para a vida. Tantas coisas que são maravilhosas, criação de Deus, e que tem que ser fonte de prazer, mas este prazer acaba sendo distorcido pelo pecado, por esse vulcão que opera dentro, inclusive, do coração do novo nascido. Então, o Espírito Santo precisa tratar de reformar este seu paladar, de modo que você tenha um paladar apurado também para as coisas de Deus, deixando de lado aquilo que é podre, que acaba sendo atiçado nesse vulcão que opera dentro do coração humano. Gente que tem sede de poder, gente que vive em função da satisfação dos seus desejos em busca de bens, ter mais, e sempre mais, insaciavelmente mais. Gente que vive a vida em busca de ascensão social, ou simplesmente em busca da satisfação pessoal. E é contra isso que Tiago se insurge, para denunciar: vocês brigam entre vocês por conta deste foco de veneno que precisa do controle do Espírito de Deus. De onde procedem as guerras e as lutas que há entre vós, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Vocês, mais jovens, talvez não se lembrem de um político dos melhores que houve aqui no nosso país, de uma geração já passada, Ulisses Guimarães, e ele, numa certa situação, aliás, ele repetiu isso mais de uma vez, a frase não era dele, é de um secretário de Estado norte-americano, ex-secretário que vive até hoje, Henry Kissinger. Ele disse: o poder é orgásmico, significando dizer que existe um prazer forte que faz gente matar, passar por cima de valores, atropelar os outros em busca de poder para a sua vida. E é a respeito disso que Tiago trata nesse ponto da sua carta. E ele começa a descrever essa escalada venenosa, terrível, incontrolável dos prazeres, das paixões que militam no coração, inclusive dos crentes. Verso 2: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Por conta destes prazeres, dessas paixões, da busca da satisfação disso que pulsa no coração de todos nós, diz Tiago, alguns vão escalando no maltratamento uns com os outros, desejando o que não tem e que o outro tem, buscando o que é do outro para si. Cobiçais e nada tendes, e frustram-se, e se sentem ressentidos, e acusam Deus, e amarguram-se olhando o outro que tem mais do que você tem. Desejam a vida do outro, nada tendes porque não pedis. Verso 3, diz Tiago, nessa loucura, em busca da satisfação das paixões que pulsam dentro do coração, inclusive dos crentes, Tiago diz: vocês vivem uma espiritualidade estranha, não tem lugar para oração, nesse culto a si mesmos. Nada tendes porque nada pedis. Mas ele avança para dizer: na melhor das hipóteses, alguns entre vocês oram
para gratificar seus próprios desejos egoístas. Oração a qual Deus não estende a sua mão e não responde. Pedis, verso 3, desculpem, e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Nós temos repetido aqui muitas vezes o texto de Mateus capítulo 7, versículo 7. Jesus me estimulando e a sua igreja a orar, a pedir, a bater, a insistir. Foi objeto da nossa reflexão com o pastor Antônio Carlos no último domingo aqui à noite. Mas definitivamente não se trata de pedir segundo o egoísmo dos prazeres que operam no nosso coração e na nossa vida. Verso 4. Infiéis. O texto original usa a palavra adúlteras no feminino. E todos os comentaristas são unânimes em dizer: Tiago, que escreveu essa carta num grego da melhor qualidade, usou o termo adúltera para referir-se aos textos, às metáforas fartas no Antigo Testamento relacionadas ao colóquio entre Deus e a sua igreja, o seu povo e a sua noiva, como uma relação que não tolera a infidelidade. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Diz Tiago: os prazeres que operam no coração de vocês são foco e a fonte de todos os problemas que vocês vivem. A busca da satisfação pessoal acaba por atropelar todos os valores que deveriam, no final das contas, ditar as relações no meio do povo de Deus. Sabedoria que vem lá do alto. Diz ele, verso 4, Deus não tolera casamento espiritual aberto. O Espírito de Deus, que habita no coração da igreja, dos crentes, é um espírito que deseja exclusividade absoluta nessas relações. Não há possibilidade, termo e espaço para amor ao mundo e amor a Deus. Outra vez, Tiago, como de resto em toda a carta, é bem maniqueísta, neste sentido, em dizer, ou se é amigo de Deus, ou se é amigo do mundo. Ou se vive segundo sabedoria lá do alto de Deus, ou se vive segundo uma sabedoria que é a sua antítese, sabedoria dos demônios. E aqui diz ele, é impossível, refletindo, repercutindo, fazendo eco às palavras de Jesus, vocês dividirem os seus amores. Quem ama a Deus não pode amar ao mundo. Já falamos disso quando a gente comentou alguma coisa sobre o capítulo 1. Mundo significa um sistema de valores que, no final das contas, está montado sob os auspícios do diabo, e Jesus denunciou isso várias vezes, especialmente no Evangelho de João, montado justamente para satisfazer a essa pulsão incontrolável dentro do coração humano. Mundo. O termo é cosmos, de que deriva a palavra cosmético, embelezamento fugaz, que é atraente, mas que perde o vício e o vigor rapidamente, mas atrai. Quem quiser ser amigo do mundo, será inimigo de Deus. O espírito que nós habita é um espírito ciumento, que demanda absoluta fidelidade e exclusividade nas suas relações, igreja, crentes, com Jesus. E então, a partir do verso 6, Tiago fornece o antídoto, o bálsamo, o alimento, o remédio divino para esse drama de um coração às voltas, com essa ambiguidade de desejar fazer o bem
e é o grito de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 7, mas ao mesmo tempo perceber uma lei estranha a puxá-lo na direção contrária. Diz Tiago: antes ele, o Senhor, verso 6, dá maior graça. Aqui está o remédio do Espírito de Deus. Graça, graça, maior graça. E se você quiser entender o que é graça, leia esta mesma carta, a sabedoria lá do alto, o poder do Espírito Santo, a vida cheia de Deus, a disposição e iniciativa generosa, graciosa, unilateral, gratuita de Deus, de buscar para si o pecador, e em aproximando este pecador de si, dar-lhe a provisão, os recursos, a força, a bênção, o apetite, o paladar novo, o pendor do Espírito, de modo que você e eu vejamos gosto, sintamos o prazer nas coisas que Deus criou e nas coisas que Deus propõe para o seu povo e para o meu coração e para o nosso coração. Salmo 16, o salmista diz: Senhor, Tu és o arrimo da minha sorte, nenhum bem possuo além de Ti, e nos Teus santos eu tenho todo o meu prazer. Mudança de paladar e vida não mais governada por esta sofreguidão de viver-se em busca da satisfação dessa pulsão que jaz no meu coração e no seu coração. A graça que me arrancou dessa escravidão, mas que precisa ser por Deus provisionada para eu me relacionar bem uns com os outros. Deixar para trás e de lado a escravidão de viver em busca da satisfação do meu próprio coração, das minhas paixões e dos meus desejos, mesmo que eles sejam muito lícitos, super lícitos. É problema de mudança de paladar, mas também é problema de mudança de governo. Gente governada pelos seus próprios desejos, torna a dizer, mesmo os mais lícitos. E o que a graça de Deus vem fazer é libertar você, fazer você viver sob o domínio de Jesus Cristo, livre desta escravidão. Efésios capítulo 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É dessa escravidão que a graça de Deus em Cristo me liberta, graça que me salva, que dá a você um coração novo, que começa a ver valor, a mudar de paladar, a sentir prazer, sabor na comida preparada pelo reino de Deus. Isaías capítulo 5, o profeta me chama e a sua igreja, o povo de Deus, para manjares finos que Deus me haverá de servir por seu Espírito. É essa a maior graça de que tanto a gente precisa para nos relacionarmos bem uns com os outros. O Senhor me dá maior graça, o Senhor me dá mais bênção, mais poder do seu Espírito Santo. E como essa graça pode ser recebida? Verso 6. Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Mais dá graça aos humildes. Exatamente o mesmo texto que Pedro citou na sua primeira carta, no capítulo 5. Texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 34. A chave para que você, em última instância, relacione-se bem na igreja e lá no ambiente da sua casa, uns com os outros, é a graça de Deus. Maior graça de Deus, mais graça de Deus, fornecida pelo Senhor abundantemente a quem diante do Senhor se quebranta. Aos humildes, o Senhor concede a sua graça. E o que significa isso? Verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus,
submetam o controle das suas vidas a Deus, entreguem a direção das suas vidas a Deus, aceitem a biografia que o Espírito de Deus quer escrever para vocês. Parem de desejar a vida do outro, as coisas do outro, a grama mais verde do jardim do outro. Aceitem a instrução da palavra de Deus a governar suas vidas e o seu coração. Acho que eu já contei para vocês aqui, mas me deixem contar de novo. Não sei se contei, acho que falei nos Homens de Palavra aqui recentemente, o que me aconteceu sobre essa história da gente insistir na direção errada. Tanta gente. E é esse o problema que Tiago denuncia também nesse ponto. Sujeitai-vos a Deus, aceitem as instruções do Senhor e na sua palavra. Eu tive que ir a um casamento no Alto da Boa Vista. Se eu contei, você me desculpe, isso faz parte da idade. Sou muito jovem ainda, sei que pastor Josué, Vanderlei e Henrique já são dados a esses lapsos de não saberem exatamente se já contaram a mesma história, enfim, né? Mas se isso acontecer aqui comigo, vocês me desculpem. Mas a verdade é que eu nunca mais vou esquecer dessa situação. Moniquinha e eu, num sábado à noite, chuvoso, uma chuva enorme, e a gente tinha que ir a um casamento no Alto da Boa Vista. Eu me lembrava de que já tinha feito, inclusive, casamento lá, naquelas casas de festa por lá, e coloquei o endereço no GPS, mas por alguma razão da teimosia da minha cabeça, eu me lembrava de um caminho via Zona Sul, e o GPS começou a indicar um outro caminho, pela Tijuca. Eu disse, Moniquinha, não vou aqui pela Tijuca, porque não gosto muito ali da Tijuca. Eu sei, me lembro que tem uma rota pela Zona Sul. Gente querida, desobedeci o GPS, como tanta gente faz, não se sujeitando a Deus, de maneira soberba, insistindo em fazer seu próprio caminho, depois orando para Deus abençoar o seu próprio caminho. Assim fiz eu. E lá pelas tantas, ali pela rua Jardim Botânico, vi uma placa Alto da Boa Vista. Feliz da vida, disse, Moniquinha, esse é o trajeto. Chovia bastante. E lá fui eu. Por um caminho, que eu não sei exatamente qual é, só me lembro que era um breu absoluto, terrível. Tudo completamente escuro, um nevoeiro terrível. E o GPS foi ajustando o meu percurso, na minha teimosia, me indicando, faltam 14 quilômetros, 15 quilômetros. Eu disse, meu Jesus. E a Mônica muda, absolutamente muda. Ela não está aqui hoje, por isso é que eu estou contando essa história. Moniquinha, cuidando lá do netinho, que chegou, aportou lá em casa. Me deixa aqui abrir mais um parênteses. Meu neto é mais bonito do que o neto Josué, né, Emília? Depois eu mostro a foto aqui no telão para vocês. O garoto está lindo, gente. Que moleque bonito. Graças a Deus. Mas, enfim, ela não está aqui. E nós fomos. Muda. E eu mudo, mas em oração. Aquela oração de dizer, Senhor, perdoa minha teimosia. E nada de chegar aos 14 quilômetros mais longos da minha existência. Posso dizer para vocês com toda a garantia. Depois eu fui ler que aquele caminho, não sei como é que chama, um caminho perigosíssimo, super perigoso, você deve conhecer, sei que é. Nunca vá para o Alto da Boa Vista à noite com chuva, com nevoeiro, pela Zona Sul. Vá pela Tijuca, muito melhor, menos perigoso. Mas é assim que muita gente não se submete a Deus. Traça o seu caminho, diz que a sua vida deve seguir esse rumo e depois ora, pede oração. Tiago prossegue dizendo, Deus dá graça aos que se humilham diante dele. Verso 7, resisti ao diabo, que é o separador entre, pelo menos é esse o seu empreendimento principal, separar o homem do seu Criador. Da mesma forma, é trabalho do diabo, aqui denunciado com todas as letras por Tiago, separar os irmãos entre si. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Resistam a essa tentativa nefasta do inferno de fazer vocês viverem uma comunhão virtual,
separados uns dos outros, porque essa gente é muito cheia de anormalidades e de esquisitices. Não vale a pena comungar na igreja. É melhor você ser crente sem igreja, para não se vir às voltas com a complicação dos crentes. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Arma essencial de oposição minha, crente em Jesus, ao diabo, a fé. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 16, acho que é esse o texto, ele diz exatamente assim: resisti-lhe firmes na fé. Efésios capítulo 6, versículo 16, coloquem o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo. Sabe por que é fé? Porque o diabo é um ilusionista por excelência. Ele tenta atrair você, a mim, a nós, montando um quadro cheio de meias verdades. E a fé desnuda, lança luz, desfaz as mentiras satânicas e infernais. Você, crendo na palavra de Deus, lança luz naqueles enganos do ilusionista por excelência, que é o diabo. E ele fugirá de vós. Verso 8, chegai-vos a Deus, e a linguagem aqui se torna super sacerdotal. O mesmo que se passava lá no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 30, o sacerdote tinha que lavar-se numa bacia de bronze à entrada do templo, para entrar no templo limpo. Lavava as mãos, e diz Tiago: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, purificai as mãos e limpai o coração. É Tiago tratando da causa que jaz no meu coração e dos seus efeitos, dos atos, dos comportamentos, numa espécie de cerimonial sacerdotal bendito da nova aliança. Lavem-se no sangue de Jesus suas mãos e seu coração, para oferecerem sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. O texto usa dois adjetivos fortíssimos: vós pecadores. É porque nesse ponto Tiago substituiu o terno tratamento meus irmãos para denunciar um problema grave. E diz: vós que sois de ânimo dobre, mesmo termo que havia sido usado no capítulo 1. Sabe o que significa isso? Palavrinha que me interessou muito, traduzida aqui por ânimo dobre, é psicos, de psicos, que significa gente com duas almas, que se submetem ou tentam se submeter a dois senhores, ambíguos nos seus desejos e nas suas vontades. Submetam-se ao Senhor, acheguem-se a Ele, e Ele se achegará a vós. Verso 9, a linguagem se torna profética, referência às chamadas do Antigo Testamento: afligi-vos, lamentai e chorai. O pecado, que aparece na forma de problemas entre irmãos, de problemas em famílias, uns não se tolerando, não tolerando os outros, famílias dos crentes com graves problemas entre si. Ele diz: isto é coisa séria e grave. Afligi-vos, lamentai e chorai, afastem de vocês o riso fácil, que num certo sentido escarnece do pecado. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Verso 10, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Reconheçam a demanda urgentíssima dos seus próprios corações, e a palavra é dirigida à igreja de Jesus. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Meus queridos irmãos e irmãs, sempre que você se vê às voltas com problemas na sua casa, relações pessoais
difíceis, que não se acertam, que não se ajustam, problemas entre irmãos. Aí se fecha um diagnóstico sério e grave a respeito daquilo que eventualmente esteja a dominar minha vida e a sua, nosso coração. Quem é que dita o curso? Quem é que manda? Os prazeres, as paixões, esse culto autocentrado que Paulo, na carta aos Colossenses, chama de culto a si mesmo, ou culto de si mesmo, ou culto ao Senhor Deus da sua vida. Gente que não tem tempo para orar, porque vive uma espiritualidade estranha, diz Tiago. Viveis a lutar e a fazer guerras entre vocês, combatendo o combate errado. Denúncia a respeito do pecado. O termo é exatamente esse. A solução é a solução que abre espaço para todos os avivamentos registrados na história da igreja, desde os tempos apostólicos e também no Antigo Testamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Joel capítulo 2, versículo 12, chamado do Espírito de Deus ao seu povo: convertei-vos a mim, isto com jejuns, pano de saco, choro, lágrimas, cinzas. E orar para pedir que o Espírito de Deus nos conceda maior graça, sinônimo de maior derramar do Espírito Santo, sinônimo de boa dádiva, dom perfeito, que vem do Pai das luzes, que vem lá do alto, sabedoria de Deus, que não é humana, que não é terrena, que não é demoníaca. Por favor, você curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, que Tu nos ajustes dia a dia, mais e mais, a Tua palavra e a Tua vontade. Nos concedas um coração convertido, uma disposição de chorarmos os nossos pecados, de nos arrependermos profundamente, de nos humilharmos diante do Senhor, de nos sujeitarmos à Tua palavra, de resistirmos ao diabo, separador dos irmãos, de aceitarmos a vontade do Senhor, aquilo que Deus tem para mim, para cada um de nós, que é intransferível, bem individual. Que o Senhor nos visite assim e nos faça uma comunidade cada vez mais saudável e frutífera para o louvor da Tua própria glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.